ferro da gastronomia. Meu pai ficou até os 18 anos mais ou menos no Japão, e como o Japão estava em muita crise, né, na realidade eles tiveram que procurar um outro lugar para morar. Então meu pai, ele viu algumas propagandas na época sobre o Brasil, dizendo que no Brasil tinha muita terra e tal para trabalhar, e ele achou que era uma coisa boa e influenciou toda a família dele a vir para o Brasil de navio. Foram para São Paulo trabalhar na Ceasa. Meu pai carregava saco de batata e tal, durante a manhã, e trabalhava numa pastelaria à tarde, que era a pastelaria Yokoyama, que foi de onde meu pai aprendeu a fazer o pastel. Quando meu pai foi para São Paulo, minha avó e meu avô vieram para Recife, porque tinha uma indústria de pesca de atum aqui em Recife que contratava mulheres japonesas. Então minha avó veio trabalhar aqui em Recife. Meu avô foi vigia noturno ali do cais do Porto do Recife Antigo. Então minha avó chegou pro meu pai e disse: olha, esse pastel que você faz aí em São Paulo e tal, aqui em Recife não tem. Então, se você puder, compre a máquina e traga isso para cá e começa a trabalhar com isso. A família toda ajuda e tal. Aí meu pai não teve dúvida, comprou a máquina. Aí quando chegou aqui em Recife, na Ceasa daqui de Recife, o batateiro era o seu Hamamoto, que ficou grande amigo do meu pai. Dali eles começaram a fazer os pastéis em casa. Meu tio Masayoshi, que é lá de Sushiyoshi, vendia os pastéis na praia, e meu pai vendia no centro do Recife. Depois o centro do Recife mudou completamente. Papai era acostumado a atender só os executivos de banco, de empresa e tal. E aí, com essa mudança que teve, com a chegada dos empresariais, de shopping e tal, ele perdeu essa clientela. O centro do Recife começou a afundar. E nessa afundada, nessa depressão que teve o centro do Recife, essa caída, meu pai também quebrou. Aí quando meu pai quebrou, ele perdeu tudo. Só ficou com essa casa aqui, que era onde a gente morava. Essa casa aqui, né? A gente tá sentado exatamente na sala da casa. Esse lustre aqui e aquele ali, ó. Eles são originais da sala da nossa casa e estão no mesmo lugar que sempre tiveram. Tudo mudou, tudo foi reformado, menos os lustres que estão aí desde a época que era a nossa sala da casa. Quando teve a crise, meu pai começou a perder muita coisa lá no centro. Aí meu pai foi num restaurante que já tinha, ele foi para São Paulo, né, foi pedir uma ajuda a um amigo dele, ele, meu irmão mais velho, para poder ensinar a meu pai o modo avançado de cozinha japonesa, porque eles sabiam o básico. Então passaram 6 meses com o seu Kiyomi lá em São Paulo. Aí eles voltaram para Recife. Meu pai fez um balcão pequenininho de 6 lugares no restaurante que ele tinha lá na Rua do Hospício, como um teste para ver se o pernambucano gostava de cozinha japonesa. Aí nesse teste que ele fez, é que ele viu que tinha como fazer. Aí ele pegou essa casa e hipotecou, na época era o Bandep, o banco. Ele hipotecou essa casa, pegou um empréstimo e ele mesmo construiu o restaurante. Quando eu fui em 93 estudar fora, meu pai viu que eu estava querendo mesmo e foi me ensinando todos os passos, né? Primeiro me botou na pia, passei 4 meses, depois me colocou na cozinha quente. E aí depois da cozinha quente, aí eu saí, vim pro salão, fiquei 1 ano como garçom. Depois fui o caixa do restaurante. Aí quando eu era o caixa do restaurante, eu inventei que a gente deveria fazer entrega em domicílio. Aí eu cheguei pro meu pai e disse: vamos contratar um motoqueiro para entregar o software que a gente botou aqui. A gente informatizou o restaurante. O software que a gente botou é muito bom e já tem um negócio para cadastrar o cliente, bota o número, bota o endereço dele, cadastra o cliente só a primeira vez, e a gente bota um BINA ao lado do telefone. Quando tocar o telefone, a gente já sabe o telefone está tocando, coloca no computador antes de atender. Era assim que funcionava. Isso na época era uma inovação enorme, assim. Na realidade, a gente vem fazendo algumas mudanças durante todos esses anos, né? No início, a gente via que o tempero original japonês era muito suave para o pernambucano. O molho que tinha sal tinha pouco sal. O molho que tinha açúcar tinha pouco açúcar. As sobremesas eram pouco doces. Então, assim, tudo isso era um embate com a nossa cozinha, porque a cozinha pernambucana ou cozinha nordestina é um sabor mais forte. A temperatura é quente da cozinha.
E os molhos, os pratos são bem condimentados, né? E a cozinha japonesa é uma comida quase gelada, se for olhar para o sushi e sashimi, né? Natural, assim, de pouca intervenção de sabores, de temperos, né? E quando você vai tomar uma sopa é muito leve, quando você vai comer uma sobremesa é muito... Então o que a gente fez logo no início foi assim, o molho que tinha sal a gente botava mais sal, o molho que tinha açúcar a gente botava mais açúcar. A gente tentava chegar no paladar do pernambucano primeiro. E outra coisa, a gente nunca chegava com sashimi e sushi. Então a gente tem que trabalhar o paladar dela. Então vamos pelos quentes, vamos nos empanados, nos grelhados, nos pratos cozidos e tal. Adaptando primeiro o paladar daquele cliente com o shoyu, que na época não era muito consumido, com um molho meio agridoce e tal, para depois passar para a segunda etapa. Que aí tem um marco nessa história toda aí, que foi no meio do caminho, que foi em 1999, a gente criou um sushi chamado Carioca. E a gente deu o nome nesse sushi Carioca aqui no Quina. Comecei a fazer o Carioca e mandar para as mesas de cortesia. Aí, todas as terças, a gente tem um briefing da equipe. Até hoje tem. Então, num desses briefings com a equipe toda, aí os garçons disseram, Saburó, aquele sushi fritinho que tu tá dando de cortesia para o pessoal provar, os clientes estão pedindo de novo. Como é que a gente comanda ele? Qual o preço? O nome desse sushi? Porque os clientes estão começando a pedir. Aí eu disse, rapaz, bota Carioca, o nome do sushi, porque foi uma carioca que deu a luz. Pergunta assim, o que é o Quina para vocês? Pô, o Quina para mim é tudo. Eu tenho o maior orgulho de poder estar tocando o negócio da família, né? De estar botando o negócio para frente, de tentar melhorar, de botar essa turma para frente, né? Os meninos que trabalham aqui comigo são pessoas extremamente comprometidas,